Excelentíssima Presidente da Casa, Vereadora Maria Celeste, Excelentíssimo Presidente da Farsul, Carlos Esperotto, que agora labuta numa outra frente muito importante, que é o SEBRAE. O Esperotto conquistou uma cadeira na presidência, no cargo máximo do SEBRAE do Estado do Rio Grande do Sul, e isso nos orgulha muito. Nosso presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Kleber Vieira, que eu tive a oportunidade de conhecer lá por volta de fevereiro desse ano, quando nós percebemos a dificuldade de levar ao produtor rural uma política tributária mais justa, como já foi falado aqui pelos vereadores que me antecederam, especialmente o vereador Comassetto, o vereador Sebastião Melo, que tem uma labuta de longa data nessa área, e o meu amigo Ervino Besson, que me pediu a gentileza de lembrar que o primeiro fornecedor da SEASA está aqui presente nesse auditório, que é o seu Walter Souza Betil. Seu Betil, isso foi apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. Eu lembro do Kleber envolvido num projeto emblemático, onde os produtores rurais de Porto Alegre, por volta de junho desse ano, estavam envolvidos num projeto de fornecimento de hortifrutigranjeiros para a rede hospitalar da cidade de Porto Alegre. Isso revela bem o empreendedor que pulsa no coração do Kleber, uma pessoa que, com gestos simples, palavras honestas, conquista o coração de quem se aproxima dele. Eu sou professor universitário há quase 40 anos na URGS e tive a oportunidade, ao longo dessa carreira, até hoje dou aula, às sextas-feiras eu passo o dia inteiro dentro da URGS tentando recuperar as aulas que eu não posso dar durante a semana. Durante muito tempo formei gerações de profissionais da área agrícola e da área de veterinária. Numa das reuniões em que estava eu, o Comassetto, o Ervino e o Sebastião Melo, foi com um prazer enorme que eu descobri lá na plateia. Ervino, me ajuda, aonde é que nós estávamos na última vez que nos reunimos? Eu acho que era um clube, ô Kleber, se você me ajudar. Clube Lajado, exatamente. E lá estava um ex-aluno com um projeto bem interessante, mostrando que a área rural de Porto Alegre tem gente jovem que está se agregando aos passos iniciados pelo Betil. Aqui ainda participando da mesa, o Bertaco, a quem eu conheci no início de 2005, dentro do Centro Experimental Agronômico, desculpe se o nome não é exatamente esse, mas lá estava ele mostrando para os profissionais da SMIC, neófitos como eu, a importância do Cinturão Verde de Porto Alegre. E sobre o Cinturão Verde de Porto Alegre, durante muito tempo se pensava que a Amazônia era o pulmão do mundo. Acredito que vários dos presentes já ouviram essa expressão. Por volta de 1975, um inglês chamado James Lovelock disse algo que não fez muito sucesso. Ele disse que não era o pulmão. A Amazônia era o ar-condicionado do mundo. Foi necessário 25 anos para que a humanidade se alertasse a respeito de problemas climáticos, e vocês que trabalham com a terra são testemunhas quase que diárias do que vem a representar as dificuldades que o homem criou para si próprio. Eu acredito que é na terra que isso aparece em primeiro lugar. Aliás, a filosofia budista diz que Buda está no céu, mas Buda está nos animais, Buda está na pedra, Buda está na planta. A divindade está em todos os lugares. E o homem é aquilo que ele faz para a natureza. E dela vai sofrer as consequências se não souber fazer a coisa certa. Com relação à minha intervenção mais direta, junto aos senhores, ao Kleber, ao Esperotto, eu só gostaria de lembrar que essa casa, em 1999, quando aprovou o plano diretor, por uma escassa maioria, acabou determinando que Porto Alegre era uma cidade só, como disse o vereador Comassetto, porque ele sempre me corrige, rural urbana, RUR urbana.
Na prática, isso significava que não havia uma declaração explícita de que Porto Alegre tinha área rural. E as consequências disso apareceu de várias facetas, inclusive na faceta tributária, porque a Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre diz que ela se preocupa com a área rural. Como Porto Alegre não tem área rural, por favor, não temos o que fazer com os senhores. E com isso, tivemos o problema de conseguir o cadastramento, o recadastramento e validação de cadastros no ITR. A lei federal, ela acabou sendo perversa, especialmente para Porto Alegre, porque numa legislação aprovada na Casa no finalzinho do ano passado, o vereador Comassetto é testemunha, e eu sei que ele advertiu que isso poderia dar problemas. Acabou-se criando uma lei que estabelecia 3 condições para isenção de IPTU aos proprietários, às propriedades rurais de Porto Alegre. Primeira, estar situado na Zona Fiscal 3, que é o cinturão verde da cidade. Segundo, comprovadamente ser produtor rural. Ora, isso o secretário do nosso sindicato, o presidente do nosso sindicato, é quem expede o talonário. Isso era fácil de comprovar. Agora, a terceira, não tinha como. Tinha que ser contribuinte do ITR. E aí, os senhores receberam, em janeiro e fevereiro desse ano, para surpresa de muitos, mais uma vez o carnê, alguns de valores impagáveis ou valores muito altos, e ficaram, até hoje, à espera de uma solução do poder público. A boa notícia, se é que é uma boa notícia, é que já tramita nessa Casa 2 projetos, um deles do vereador Ervino Besson, que propõe resolver o problema de uma maneira muito simples. Elimina-se a exigência do ITR. O vereador Comassetto participou ativamente disso e também existe um projeto do Executivo com a mesma finalidade. Acredito que um dos dois vai acabar conseguindo, espero em breve, resolver o impasse que persiste até hoje. Eu gostaria de encerrar lembrando que a produção rural ela é importante sob o ponto de vista econômico. Agora está se descobrindo que uma área rural, como Porto Alegre tem, é importantíssima do ponto de vista não só ecológico, mas para garantir a habitabilidade dos grandes conglomerados urbanos. O ar-condicionado de Porto Alegre talvez esteja na Zona Sul, onde se nota claramente a diferença de temperatura no verão, quando se vai do centro da cidade até a região onde estão as propriedades de vocês. Eu lembro que países como a França, Espanha, subsidiam o setor agrícola primário, porque sabem que o importante é manter o homem no campo, levando a ele os confortos, as facilidades, a telefonia, a internet, a televisão, das coisas modernas, mas fazendo com que a terra exerça mais do que uma atividade, um fator econômico, uma função social. Eu agradeço a oportunidade desse contato, parabenizo o vereador Ervino Besson pela brilhante iniciativa e espero que em breve a Casa possa, a Assembleia, representada pelos nossos vereadores aqui dentro dessa Câmara, resolver de uma vez por todas, com a ajuda, inclusive do vereador Comassetto, o problema que talvez paira no ar com relação ao aspecto tributário. Muito obrigado pela atenção.